Fala comigo, praticando o que aprendeu. 1 Tessalonicenses capítulo 3. Eu vou ler até o versículo 10. Por isso, não podemos esperar mais. Achamos por bem ficar sozinhos em Atenas, enviar nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecer e animá-los na fé, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações. Porque vocês mesmo sabem que fomos designados para isso. Pois quando ainda estávamos com vocês, predizemos que íamos passar por aflições. O que de fato aconteceu e é do conhecimento de vocês. Foi isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei perguntar a respeito da fé que vocês têm, temendo que vocês fossem provados pelo tentador e o nosso trabalho se tornasse inútil. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do meio de vocês, trazendo-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm, e ainda de que sempre guardam grata lembrança de nós, desejando muito nos ver, como, aliás, também nós temos vontade de ver vocês. Assim, irmãos, por isso, ficamos animados a respeito de vocês, pela fé que vocês têm, apesar de toda a nossa necessidade e tribulação. Porque agora vivemos, se vocês estão firmes no Senhor. Pois, que ação de graça podemos render a Deus no que se refere a vocês? Porque toda a alegria com que nos regozijamos por causa de vocês diante do nosso Deus. Oramos noite e dia com o máximo empenho para que possamos ir vê-lo pessoalmente e suprir o que ainda falta à fé que vocês têm. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, olha só que coisa maravilhosa, né? O apóstolo Paulo planta essa igreja e ele precisa sair, por conta das circunstâncias, ele teve que ir. E ele deixa os ensinamentos ali. E aqui nós vemos que uma fé madura não é aquela apenas que recebe o ensino, mas aquela que pratica aquilo que ela aprendeu. E esse testemunho que foi falado aqui, da pastora Adriana, é muito poderoso, porque será que essa tem sido a nossa preocupação? Aplicarmos aquilo que Deus tem nos ensinado? Aplicarmos aquilo que nós temos recebido de Deus? Porque o apóstolo Paulo aqui, ele envia Timóteo para verificar. Como ele disse, eu tenho medo, e ele fala uma palavra aqui que veio como uma espada no meu coração. A preocupação do apóstolo Paulo era que eles fossem tentados, e tudo aquilo, todo o trabalho, ele fala, e eu temo que todo o nosso trabalho seja inútil. E a fala da pastora Adriana, né? Tudo que você me ensinou, não vai ser, como que é que você falou, amor? Não vai ser em vão, ou seja, não vai ser inútil. Não vai ser inútil, eu vou praticar. Irmãos, nós temos aprendido, nós temos recebido ensinamentos, nós temos recebido porções poderosas da palavra de Deus, mas isso só vai fazer diferença a partir do momento que nós começarmos a praticar, a botar em prática, a colocar isso em prática. Então, Paulo, ele escreveu essa carta, ele estava lá em Corinto, mas o coração dele estava lá em Tessalônica, ele estava pensando, ele estava, ali pensando em Atos, no capítulo 17, mostra certinho essa história, né? Não vamos ler, mas ali mostra o período que ele saiu de Tessalônica, teve que sair. Então, ele envia seu filho na fé, Timóteo, para encorajar aquele povo a permanecer praticando a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus. Aleluia! Porque ouvir a palavra é importantíssimo, mas o nosso culto de verdade começa depois que nós saímos daqui, que nós vamos praticar aquilo que nós recebemos, né, irmãos? Então, o verdadeiro discípulo é aquele que permanece vivendo a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus, porque, irmãos,
Eu tive na academia, na teologia, e lá estudei com pessoas ali inteligentíssimas, e tive pessoas lá, a pastora Sônia sabe disso, lá na faculdade tem gente que até ateu, que vai lá estudar teologia, mas ele tem muito conhecimento, mas não pratica. Quem tem muito conhecimento e não pratica, não vai ter resultado nenhum na vida dele. O verdadeiro discípulo, presta muita atenção nisso, não é aquele que muito sabe, mas é aquele que vive a palavra de Deus. É aquele que está disposto a viver a palavra de Deus. Porque, irmãos, isso é importante. E nós vemos o amor aqui do apóstolo Paulo. O amor que nós precisamos desenvolver é aquele amor que deseja cuidar das pessoas e aproximar elas de Deus. Muitas vezes nós não avançamos com o nosso relacionamento com Deus, porque as pessoas ao nosso redor nos afastam de Deus. Em vez de nos aproximar de Deus, as pessoas nos repelem da presença do Senhor, nos atrapalha a aproximar desse Deus. Nós vemos aqui, glória a Deus, Helena, isso aí, dá aleluia, o povo está muito quietinho. Gente, eu amo essas crianças, né? Que um dia vai ter mais crianças nessa igreja do que adultos já, né? A sala das crianças já não está mais cabendo. Irmãos, você já pensou a responsabilidade que nós temos de cuidar um dos outros, de amar uns aos outros? Apóstolo Paulo, ele abre mão da companhia de Timóteo ali ao seu lado. Imagina, Timóteo era um jovem que auxiliava ele ali, mas ele abre mão do conforto de ter um auxiliar ali para que ele fosse lá ver como estava aquelas pessoas, como estava a fé daquelas pessoas ali. Isso, irmãos, isso tem que ser um cuidado nosso. Nós vemos aqui o testemunho que foi dado dessas mulheres de fé. Qual que era a preocupação delas, né? De poder cuidar da pastora Adriana. Sabia que ela estava começando a caminhar com Cristo. Investiram na vida dela. E com certeza, nós vemos que está valendo a pena esse investimento que foi feito. Então, vale a pena nós investirmos a nossa vida para cuidar das outras pessoas, para fortalecer, para encorajar, para animar as pessoas. E foi isso que Timóteo fez quando ele chegou lá em Tessalônica. Irmãos, nós precisamos ser esse que anima o outro na fé. Nós precisamos ser aquele que encoraja os irmãos na fé. Esse discipulado, essa igreja, a igreja de Cristo é essa, que aproxima as pessoas umas das outras. Como é bom nós nos relacionarmos, nós estamos aqui num culto como esse, falar com o seu irmão do lado, troca o celular, se reúne, a gente acaba se tornando uma família, indo na casa um dos outros, e nós vamos nos fortalecendo, a gente vai dividindo as nossas dificuldades, as nossas lutas, mas também as nossas conquistas, né, Éder? A gente vai querendo que todo mundo participe daquilo que Deus está fazendo na nossa vida, e de repente nós vamos crescendo em Deus, a nossa fé vai sendo acrescida, porque, irmãos, quem amadurece na fé, ele não consegue viver só para si. Quem amadurece na fé não consegue pensar só nele. Quanto mais você aproxima de Deus, mais você se preocupa com o outro. Mais você está olhando, você está com um olhar além do exterior. Você está começando a enxergar o coração das pessoas. Você está começando a enxergar que aquele irmão está distanciando. Você está começando a enxergar que ele precisa de oração, que ele precisa de ajuda. E mesmo que nós enxergamos aquele que precisa, mas às vezes quando nós precisamos também dessa ajuda, o melhor ambiente é nós estarmos na presença de Deus, o melhor ambiente é nós estarmos com pessoas de Deus, o melhor lugar é nós estarmos perto dessas pessoas que vão nos encorajar, que vão nos aconselhar a buscar mais de Deus, nos encorajar a se aproximar mais da presença de Deus, né, irmãos? Então, se a gente tem algum relacionamento que ele nos afasta da presença de Deus, nós temos que rever esse relacionamento. Se a gente consegue influenciar, amém, mas se a gente está sendo influenciado, esse relacionamento já não é bom para nós. Esse relacionamento já não faz mais sentido. Nós precisamos nos apegar, nós precisamos estar fortalecidos no Senhor. Nós precisamos estar fortalecidos nele. Quem foi cuidado por Jesus, ele sempre vai aprender, vai desenvolver a cuidar, né, de outras pessoas. Aqui no versículo 3 em diante, no 5, vou ler o 5. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei perguntar a respeito da fé que vocês têm, temendo que vocês fossem provados pelo tentador e o nosso trabalho se tornasse inútil. Misericórdia. Irmãos,
Essa é a dura realidade da fé. Ela é provada nas aflições. A nossa fé é provada no fogo. A nossa fé é provada nas dificuldades. Apóstolo Tiago, ele diz, bem-aventurado, né? Você que está ali atribulado, mas você perseverou. Tende, meus irmãos, a palavra lá é assim, Tiago 1 diz que, bem-aventurado, irmãos, vocês que estão sendo ali atribulados. Pois essa tribulação está promovendo em você uma maturidade, um crescimento da sua fé. E o mesmo Tiago que diz isso é aquele que fala que a nossa fé, ela vai crescendo, ela vai manifestando obras que glorificam a Deus. Porque o apóstolo Paulo lembra essa igreja, que ele estava passando ali por um período de dificuldade. Ele lembra eles, nós servimos um Deus que é grandioso, que é poderoso. Mas nós não fomos chamados para viver uma vida de facilidade. Como diz um filósofo aqui da nossa igreja, chamado Eric, a vida não é um morango. Eu fico igual o Pedro. O Pedro chega com um jargão lá da nova geração lá. Aí eu até falei pro Antônio, esse negócio que eu tô falando aqui, será que é besteira, né? Porque essa gurizada fala um monte de meme, essas coisas de meme aí, a gente tá reproduzindo, não sabe nem de onde surgiu, né? Mas é assim, gente, a vida não é um morango. Como diz na aviação, a vida não é o céu de brigadeiro, né? O céu de brigadeiro é quando o piloto vai voar e o céu tá limpinho, não tem nada, né? A vida não, irmão, de vez em quando a gente começa a decolar e na hora que você alinha na velocidade de cruzeiro, lá estabiliza, você vê uma nuvem, tem uma tempestade, tem a dificuldade, mas a palavra de Deus diz que tudo nós somos perseguidos, atribulados, mas nós somos mais vitoriosos em Cristo Jesus. O Senhor está conosco, o Senhor cuida de nós, e a nossa fé, ela não pode ser pautada, irmãos, nas emoções, nas circunstâncias. É o que o apóstolo Paulo está falando para eles aqui. Eu já alertei vocês, é do conhecimento de vocês, as tribulações, as aflições. Isso vocês já sabem, é do conhecimento, já deixei claro para vocês que haveria dificuldade. Porque, às vezes, as pessoas pensam, num testemunho que a gente escuta, que a prova, ela vai criar fé. Não, a prova, ela não cria fé, ela manifesta a fé que a gente tem. Ela manifesta a fé e revela a qualidade da nossa fé. Se a gente está pautada nas emoções, nas circunstâncias, nas respostas rápidas de Deus, né? Porque às vezes a gente está assim, né, irmão? Você vai pensar, Deus já manda a resposta, né? Às vezes é assim, a gente está, igual como diz o pastor Francisco, né? Pastor Francisco, será que eu posso falar? O pastor Francisco é engraçado, né? Deixa quieto, não vou falar não. Às vezes a gente está assim, cuspindo fogo, né? A gente está ali, vai ser derrubando gigante. Mas tem dia, irmão do céu, que uma pedra no caminho, um pedacinho de pedra que a gente tropeça, a gente já fica abalado. A gente não pode ser assim. A nossa fé precisa estar firmada em Cristo. Se a nossa fé está firmada em Cristo, irmão, não tem tribulação, não tem dificuldade, não tem circunstância, nós permanecemos de pé, nós permanecemos perseverante, porque nós não estamos baseados em circunstâncias, nós estamos baseados na fé em Deus, naquilo que chamou, independente do resultado, independente da circunstância, independente da conta bancária, independente do resultado, independente da saúde, nós estamos honrando, nós estamos com a nossa fé inabalável. E é poderoso porque aqui no versículo 6, com o regresso de Timóteo, vindo do meio de vocês, trouxe boas notícias. Oh, maravilha, hein? Então Timóteo volta, Timóteo vai lá visitar, volta e leva boas notícias para o apóstolo Paulo. E a notícia que ele traz é o seguinte, olha só, eu tenho para dizer para você o seguinte, que os nossos irmãos lá da Pedras Vivas, rapaz, os irmãos estão perseverando na fé, está tendo dificuldade lá, estão vivendo em amor, os irmãos lá estão lembrando até do que foi feito, estão honrando as pessoas, os irmãos lá estão honrando, porque foi o que o apóstolo Timóteo falou, eles estão com saudade de vocês. A irmã Sônia, por exemplo, está aqui hoje, irmã Sônia, nós estamos com saudade, você precisa vir conosco, você precisa estar perto da gente. E a notícia que foi essa, olha, aqueles irmãos lá na Pedras Vivas, lá na Morada do Ouro, eles são firmes na fé, estão perseverantes, estão praticando a palavra.
Aleluia! E o apóstolo Paulo fala, olha, agora eu vi mesmo, hein? Esse povo está firme. Satanás não pôde ir contra eles, não. Esse povo aí, ele já está derrotado, ele perdeu mais uma vez, aleluia! O maior presente, irmãos, eu fiquei me imaginando como o apóstolo Paulo aqui. A maior frustração para um pastor ou para uma pessoa, a irmã Sônia tem tantas histórias que ela já contou para a gente, de pessoas que ficaram pelo caminho, que foram vencidas pela tentação, que foram vencidas pelas tribulações, porque não manteve a sua fé em Cristo. Isso é a coisa que mais entristece o coração de um líder, é a coisa que mais entristece o coração de um pai espiritual, de uma pessoa que ama o outro, é aquele que ficou pelo caminho. Porque nós vemos a alegria, a maior felicidade. Eu imagino, a maior felicidade a gente poderia traduzir aqui, é o apóstolo Paulo dizendo para nós, a maior felicidade dessa igreja Pedras Vivas é quando o culto de domingo acaba, o culto da vida deles ainda continua. Eles continuam vivendo a palavra, eles continuam firmes no Senhor, eles continuam ainda adorando a Deus, eles continuam ainda com a verdadeira espiritualidade. Mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando ninguém está supervisionando, eles estão firmes na fé. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o Senhor, porque é isso que nós precisamos, irmãos. Crescer, nós precisamos estar firme no Senhor, nós precisamos estar buscando a Ele, nós precisamos estar praticando essa palavra, vivendo essa palavra. E ele vai continuando, que essa firmeza, essa prática da palavra, que nós vemos aqui, a resposta as boas lembranças, eu quero ler esse texto aqui. As boas notícias, versículo 6. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do meio de vocês, trazendo-nos boas notícias a respeito da fé. Fala comigo assim, da fé, do amor. Aleluia. Então, teve o testemunho aqui a respeito da fé e do amor que vocês têm. E ainda que guarda sempre uma grata lembrança de nós. A gratidão, pastora, daqueles que investiram na nossa vida. Guardamos uma grata lembrança daqueles que realmente oraram por nós. Se você está aqui hoje, com certeza, se a gente for abrir aqui, você vai lembrar daquele que pagou o preço, daquele que orou, daquele que buscou, daquele que investiu na nossa vida. E a gente vê nesse texto o que produz quando nós praticamos aquilo que nós recebemos. Quando nós praticamos o ensino, os princípios que o Senhor entrega para nós. Quando nós colocamos em prática a palavra de Deus. Nós colocamos em prática a palavra de Deus. Deus tem compromisso em honrar a palavra dele. E nós começamos a viver milagres. As pessoas olham para você e falam, irmão, mas diante de toda essa tribulação, você ainda está firme. Eu estou firme sim, porque a minha fé está em Cristo Jesus. A minha fé está na palavra dele. A minha fé não está nas circunstâncias ao redor. Eu continuo acreditando, eu continuo tendo fé, mesmo quando o diagnóstico, mesmo quando ainda o meu casamento está destruído, eu continuo crendo. Mesmo quando o meu filho ainda está nas ruas, eu continuo crendo. Mesmo ainda quando a minha conta bancária está vazia, eu continuo crendo no Deus do impossível. Amém, irmãos? Porque nós não podemos ser esse crente assim, não, irmãos. Um dia a gente está bem, um dia a gente está crendo, outro dia a gente está sem fé. Um dia a gente está cuspindo fogo, outro dia a gente está... Não, nós temos que ser fervorosos no Espírito. Não é isso que a palavra fala? Sede fervorosos no Espírito. No Espírito. Seja fervoroso. E o que mantém essa chama acesa é a palavra de Deus. O que mantém a nossa chama acesa é a prática da palavra de Deus. Por isso, irmãos, que nós precisamos praticar todos os dias aquilo que nós aprendemos. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão é a palavra de Deus. O pão é estar firmado em Cristo. Porque
é uma coisa muito poderosa, irmãos. Até a irmã Sônia, ela constrange a gente nisso. Ela sempre fala, é uma eterna aprendiz. Sempre a gente está aprendendo, né, irmã Sônia? Quanto mais a gente cresce, mais desejo a gente tem de aprender, não é assim? Quanto mais a gente vai crescendo em Deus, mais desejo a gente tem de aprender, de buscar. E esse sentimento é o mesmo sentimento que tinha aqui nessa igreja e é o sentimento que precisa ter no nosso coração. É o sentimento que precisa ter no nosso coração. E é um sentimento de crescimento. Porque aqui eles estavam, vamos dizer assim, uma igreja saudável. Mas ainda o apóstolo Paulo estava orando, estava apresentando eles em oração, estava pedindo para que a fé deles, algumas coisas ainda precisavam amadurecer. Não existe perfeição aqui, sempre vai existir algo que precisa crescer. Nós vemos aqui, no versículo 9, pois que ação de graça podemos render a Deus no que se refere a vocês, por toda a alegria com que nós nos regozijamos por causa de vocês, diante do nosso Deus. Versículo 10. Oramos noite e dia, com o máximo empenho, para que possamos ir vê-los pessoalmente e suprir o que ainda a fé que vocês têm, que ainda falta a fé que vocês têm. Está falando que eles, aqui irmãos, não é que eles não tinham fé, eles tinham fé, mas essa fé, ela sempre vai crescer. A fé no Evangelho, qual que é? Ela é semelhante o quê? A fé a um grão de mostarda. E o que acontece com esse grão? Ele cresce e fica uma árvore grande, frondosa, e não para de crescer. E vai crescendo mais e mais e mais e mais e mais. Então, irmãos, nós precisamos também ter compaixão um pelos outros. Que nós estamos aqui, fazemos parte de uma família espiritual. Cada um de nós estamos crescendo ainda em uma área. Precisa ser trabalhada, precisa crescer. E o apóstolo Paulo, com a sua maturidade espiritual, o nível que ele estava, ele entendia isso. Tem irmãos que precisam de uma exortação, do encorajamento para perseverar, para continuar. E nós precisamos buscar isso também no Senhor. Buscar isso também no Senhor. Esse encorajamento em Cristo. Essa palavra em Cristo. Porque você vai concordar comigo, né? Ninguém vai chegar no nível de dizer, não, eu já aprendi tudo. Ninguém vai chegar nesse nível. Eu tenho um privilégio de participar do discipulado com os pastores. Eu sou o caçula lá da turma. Caçula em todo sentido, de idade, de ministério. Lá tem o Dionísio, inclusive ele chegou lá na denominação deles. Acontece quando chega numa certa idade, jubila, né, irmã Sônia? Então ele jubilou com mais de 50 anos de ministério. E ele é assíduo no nosso grupo lá de discipulado, não falta um dia sequer. E sempre eu vejo nos olhos dele o desejo de aprender. Que constrangimento para mim. Você imagina. Eu não consigo dar uma desculpa para faltar. eu não consigo ter um motivo plausível para falar, não, hoje não dá, não estou querendo. Um homem nesse calibre que construiu mais de não sei quantas igrejas, vamos dizer assim, um missionário, um homem que tem uma unção apostólica de envio, de plantação de igreja, que hoje deixou um legado, o filho assumiu o posto dele, de presidente na denominação, lá em Vilhena, em Rondônia, um trabalho lindo, alguns irmãos aqui conhecem ele, e quando você olha para uma pessoa dessa, um homem, você fala, não, agora ele está na posição de ensinar, não, sempre na posição de aprendiz. Irmãos, nós precisamos entender, quem ama Jesus precisa continuar aprendendo todos os dias. Quem ama Jesus precisa continuar aprendendo todos os dias. Continua sendo discipulado, continua crescendo. O maior inimigo do nosso crescimento é achar que a gente já chegou. O maior inimigo é isso. É igual, por exemplo, a gente fazia aqui os casados e a gente vai voltar no ano que vem, em nome de Jesus, com as nossas turmas dos casados para sempre. E aí a gente vai falando, não, irmão, não, meu casamento está tudo bem. Fala, não, mas sempre pode melhorar. Sempre tem coisa para a gente melhorar.
Sempre tem coisas, né? É igual, por exemplo, às vezes você está aqui num culto como esse, beleza, sua vida está ok para você, mas sempre tem algo que a gente pode crescer, sempre tem uma pérola que Deus nos entrega, que vai querer agregar, que a gente vai crescer, que vai fazer a gente amadurecer um pouco mais. Esse é o sentimento que nós precisamos ter. E o que mais faz? Qual que é a pedagogia para a gente poder aprender mais ainda, né? Na teologia da aprendizagem, tá, os professores, os pedagogos aí, né? A ludicidade é o quê? A gente aprender e praticar. Não é assim? A maior efetividade do ensino não é a teoria, é a prática. Não é verdade? Por isso que Jesus, ele empoderou a igreja e ele falou, agora vocês vão e façam discípulos. Foi isso que ele disse para nós. E você vai fazer o quê? Ensinar outros a fazerem discípulos. Então, a maior didática, talvez, alguns finalizam aqui. Não, a maior teoria da aprendizagem é a gente praticar, mas tem algo a mais, é a gente ainda ensinar. Que quando a gente ensina, a gente aprende mais ainda. Não é verdade? A gente vê um professor na sala de aula lá, ele não chega lá, não, vou abrir a apostila aqui, vou ministrar aula, não. Tem preparo, tem estudo, tem noite de sono, né? Então, é assim. Então, a dinâmica de Deus para nós, irmãos, não é o que nós recebemos parar em nós. Todos vocês que estão aqui têm condição de cuidar de alguém, de ensinar alguém. Todos vocês, sem exceção, têm condição de transmitir algo de Deus para alguém. Agora a pergunta é, nós temos feito isso? Nós estamos transmitindo? Nós estamos cuidando de alguém? Nós estamos manifestando Cristo na vida de alguém? É isso que o Senhor tem para nós. E quanto mais nós nos disponibilizamos para fazer isso, mais nossa fé vai sendo acrescida, mais nós vamos amadurecendo, mais nós vamos nos fortalecendo. O Esdras, né? Ele diz, Esdras, capítulo 7, versículo 10. Também tem a fala do apóstolo Paulo a Timóteo, mas eu gosto bastante dessa fala, que diz assim: porque Esdras pôs no seu coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Olha só, ele buscou o propósito da lei do Senhor para cumprir ela, mas também para ensinar, aleluia, para praticar, para ensinar. Ele buscou a lei, aprender, cumprir, praticar e depois ensinar, aleluia. Nós precisamos, igreja, nós precisamos disso, precisamos praticar, precisamos buscar, precisamos, com tudo que nós temos, buscar ao Senhor. Eu quero ler um outro versículo, um outro texto, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2. Aqui o apóstolo Paulo fala para Timóteo. Timóteo, esse que foi lá visitar Tessalônica. Esse que foi lá verificar como estava aquele povo e também transmitir algo para eles. Apóstolo Paulo instrui, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Isso que você recebeu também transmita a homens fiéis. E o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. Olha só a dinâmica do reino. Timóteo recebeu do apóstolo Paulo. Recebeu o apóstolo Paulo, agora ele precisava viver aquilo que ele recebeu e transmitir a outros, passar para a frente, praticar aquilo que ele aprendeu, ajudar outros também a praticar o que está recebendo. Imagina, se na nossa igreja a gente chegar nesse nível, todos nós estivermos preocupados em vivermos a palavra de Deus, em praticarmos ela, mas também preocupados que nosso irmão também está praticando essa palavra, está vivendo essa palavra, está transmitindo essa palavra. Quantos e quantos serão alcançados por ela? Muitos. Aleluia. Eu gostaria que você colocasse de pé, igreja. A gente já está caminhando para o final. E a palavra de Deus para nós hoje é isso. Vamos viver aquilo que o Senhor já tem nos ensinado. Vamos praticar, vamos transmitir isso a outro. E é poderoso, igreja, porque olha a dinâmica do reino. Apóstolo Paulo envia seu filho na fé, Timóteo, para fortalecer aquela igreja, para ajudar eles, aquele povo. E a dinâmica do reino é assim. O que Deus fez conosco? Ele enviou aquilo que ele tinha de melhor. Ele enviou o seu filho para nos resgatar, para nos salvar. E o seu filho nos enviou o Espírito.
O Espírito Santo está em você.